A Vila Chapada é um subdistrito de Ouro Preto, localizado a pouco mais de 1 hora de carro do centro da cidade. A vila surgiu no século XVIII, contando atualmente com pouco mais de 70 habitantes, e é conhecida por suas cachoeiras e nascentes que atraem turistas durante todo o ano. Ainda que as águas sejam tão atrativas, os moradores têm lutado pelo direito básico a esse bem. Há relatos de escassez desde a chegada da empresa Saneouro, na conhecida Terra da Santa. Não faltava nada. Nunca faltou água. Aqui em Chapada deve ter umas 10 ou 15 nascentes de água. Conheço. Mostra que não tinha necessidade nenhuma dessa Saneouro ter vindo pra cá. Ela só deu prejuízo pro pessoal. Não é vergonha nenhuma eu falar com vocês que de vez em quando eu fico até sem tomar banho por causa de água. Quando não é a água que está vindo, barro, ao mesmo tempo a conta vem alta, tem a energia também que se eu gastar muito, piora. A água antes era de acesso a todos e distribuída igualmente entre os moradores. Agora, o reservatório possui cadeados, que só se abrem com agentes da Saneouro. Isso alterou o cotidiano da comunidade. Muitos moradores optam por comprar galões semanalmente, mas aqueles que não possuem condições são obrigados a viver com a falta da água. De acordo com o relato dos moradores, a ida de agentes da Saneouro para realizar testes na água se tornou algo corriqueiro na rotina da vila, mas mesmo assim há reclamações. Olha o cadeado aqui. Tem um cadeado aqui, tem um cadeado ali. O cadeado aqui, sabe o que é? Eles colocaram aqui tem um filtro aqui dentro, que coloca cloro, tem o registro, e aqui eles conseguem manusear a água. E aí, ou seja, a água, antes era assim, ela passava pelo cano de ferro, vinha, entrava aqui dentro, e daqui de dentro, ela pulava para a caixa d'água grande. Ou seja, olha, você tem ideia, para a gente não ter acesso nenhum, eles tacaram cadeado de tudo. E agora vocês veem aqui onde é que eu tô e percebem o cheiro de cloro. Agora você imagina lá dentro. Entendeu? Isso é pra você ter uma noção. Eles fizeram isso pra gente não ter acesso a não ver a quantidade de cloro que eles estão colocando. Água não tem cheiro, água não tem cor, água não tem gosto. A nossa tem. Aí você pensa, essa pessoa que mora na roça assim, às vezes nem tem salário nem nada, ou às vezes tem um salário mínimo só, como é que ela tem condições de pagar o preço de água que estão cobrando? Entendeu? Então assim, a gente está pensando no bem da comunidade toda, entendeu? Então assim, a gente achou um absurdo. E querendo ou não, a gente não quer empresa aqui dentro. A gente não quer. Porque a gente sempre cuidou da água. E nem se você estivesse cuidando da água, ainda ia. A gente tem prova que eles não estão cuidando da água, tanto que no dia 8 de março, a situação que a gente pegou a caixa d'água. Inclusive, antes do dia 8, a gente fez um mutirão para limpar a caixa d'água, porque a comunidade inteira estava ficando doente, inclusive criança e idoso. Os moradores não são os únicos afetados com a distribuição irregular de água para o consumo pessoal. Comerciantes locais também sofrem com a falta de água para o atendimento de turistas, que são sua principal fonte de renda. E as pessoas que eu tive de cliente aqui, que ficaram sabendo, então todo mundo achava um absurdo e super apoiava, né, a nossa causa, assim, a gente está lutando, que não é, tipo, por não pagar água, a gente não recusa de pagar
uma taxa de água para pagar, a gente não recusa de pagar, mas que seja uma taxa justa e cobrando coisas justas. Aqui, por exemplo, vem taxa de água e esgoto. A gente não tem esgoto, cada um tem que ter sua fossa em casa. Se não tiver fossa, não tem onde você jogar o esgoto. Então, coisas que... O básico, assim, que a gente tá pedindo. Eles vêm aí, fazem a análise da água, eles param muito aqui na minha lanchonete para pegar água ali para fazer a análise. O que sai nessas análises a gente nunca ficou sabendo. Eu sou criador de peixe, de camarão ornamental, tem os aquários aqui, ó. Coincidentemente, eu faço teste na água, que a gente tem que fazer isso para ver se o bicho vai viver ou não, de pH, de cloro, de tudo. Né? Eu faço isso direto aqui, né? E o que acontece? Nunca consegui colocar a água da Sanioro nos meus aquários. Aí, pelo fato de eu fazer teste, eu saio daqui da água que chega na minha casa, vou lá na mina, que não tem influência da Sanioro, para buscar uma água de qualidade. Que igual a água que era de mina, tinha uma qualidade melhor do que hoje a gente tem. Aí eu vou numa mina que a Sanioro não entrou ainda, para buscar a água, tem uns galões ali de 20 litros, busco a água lá e ponho nos meus aquários. Ou seja, a água que chega na minha casa não presta sequer para colocar nos meus aquários. Em contato com a comunicação da Prefeitura de Ouro Preto, para uma entrevista com o atual prefeito, Ângelo Osvaldo, tivemos a resposta que, abre aspas, essa questão da crise hídrica é preciso olhar diretamente com a Saneouro, que é a empresa responsável pela captação e distribuição da água no município. Caso ela cite a prefeitura, aí podemos solicitar uma entrevista com o prefeito. Fecha aspas. Apesar do condicionamento da entrevista, uma de suas promessas de campanha em 2020 foi a remunicipalização do serviço de água e esgoto de Ouro Preto e a retirada da Saneouro do município. O contrato com a Saneouro foi assinado no dia 22 de outubro de 2019, ainda no governo de Júlio Pimenta. O contrato assinado sem consultar a população cede à empresa os direitos às concessões dos serviços de água e esgoto da cidade, distritos e subdistritos durante 35 anos. Ele é longo prazo mesmo. São concessões, na verdade aqui é uma concessão. O que significa isso? Que nós vamos operar, dar manutenção, fazer uns investimentos. Ao final da concessão, nós saímos e deixamos todos esses ativos para a prefeitura. Esse é o contrato aqui existente entre a Saneouro e a prefeitura. Hoje, na verdade, o processo que a gente tem lá, hoje, é um processo de desinfecção. A gente usa pastilhas de cloro, que tudo de acordo com a norma, a portaria 888, um sistema de dosagem, ele é calculado em função da vazão, da demanda, e a gente faz a manutenção dessas pastilhas lá. Tá? Basicamente, para uma captação superficial daquele nível, o processo de desinfecção é o suficiente, é o que a portaria 888 determina. No mínimo, você tem que ter um processo de desinfecção, filtragem e desinfecção. Filtragem, a gente está com um projeto agora, que eu ia apresentar para eles, de instalação de um filtro, exatamente para ter o sistema completo. Filtragem e desinfecção. É o que a portaria 888 determina para sistemas de captação superficial. Em 2021, moradores da Vila Chapada fizeram o ofício para questionar a então recém-chegada Saneouro sobre os planejamentos para o subdistrito. Cerca de um ano depois, foi feita uma reunião entre a empresa e a população local, quando foram discutidas algumas exigências da vila. 3 meses depois, a Saneouro apresentou uma proposta de troca de 900 metros da tubulação antiga e instalação de hidrômetros. Os moradores, insatisfeitos, acionaram o Ministério Público com uma série de outras exigências, mas a Saneouro não voltou a responder. O ambientalista Sérgio Gadelha conta que mesmo a tubulação, que já era comprometimento da empresa, só foi trocada após a repercussão negativa nas redes sociais, quando imagens da água barrenta vieram a público.
porque essas águas, na verdade, elas têm que ter um controle rigoroso, né, de coloração, e que ali, assim, jogando tabletes de cloro dentro da caixa d'água, isso é uma quantidade sem controle, a ponto de ter, na hora que foi removido aquilo tudo ali, houve uma reação e teve essas espumas que eu não sei dizer exatamente o que é, porque não tenho conhecimento técnico para isso. De qualquer maneira, as pessoas que entraram dentro da caixa d'água para poder fazer essa limpeza, que era uma coisa muito suja, você viu as imagens, não conseguiram nem ficar lá muito tempo, tiveram que sair por causa talvez, muito provavelmente, por causa desse excesso de cloro. Né, dessas coisas. Enfim, nós não temos também, isso é uma exigência contratual, nós não temos, por exemplo, uma transparência em relação ao resultado das análises químicas da água, né? Então, eles falam que fazem, etc e tal, mas isso não é disponibilizado de uma forma transparente, de uma forma clara, onde a gente pode falar assim, ok, está dentro do aceitável. Antes, Saneouro era água muito natural, a gente bebia água da torneira, do terreiro, né? Sem problema algum, e sempre era feito algumas avaliações sobre a nossa água, então estava sempre propícia para consumo, então a gente nunca teve problema, né, com a nossa água aqui. E infelizmente, né, antes de ir para frente, a gente também tinha, nós que cuidávamos do nosso reservatório, uma vez por ano a gente ia até ele, a gente lavava o reservatório, porque a gente nunca teve manutenção de empresas, né, responsável pela água aqui. Depois que a Saneouro chegou, aí a comunidade, sim, virou de cabeça para baixo, porque parece, sabe, eu sinto que a gente invadiu o espaço da Saneouro, sabe, parece que a comunidade que chegou aqui agora, né, que está tomando posse da água da Saneouro, que é um absurdo, né? Como que você vive nesse mundo hoje em dia? Precariedade de água, né? A educação que a gente faz com nossos filhos no cuidado, na economia da água. De repente chega uma empresa no nosso município e tratando a comunidade dessa maneira,